Boa noite, mais uma vez aqui estamos, promovendo mais um encontro da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, e gostaríamos de falar um pouco sobre a doutrina espírita nessa introdução, nesse início da nossa reunião desta noite, o quanto a nossa doutrina espírita é importante para todos nós e para a humanidade. Poderíamos dizer que a doutrina espírita tem como aspecto principal reviver os ensinamentos de Jesus. E nós, conhecedores que somos dos exemplos de Jesus Cristo, sabemos que a única forma de se modificar as paisagens humanas, essas que estamos vendo hoje, aonde nos causa, muita insegurança, a gente tem muita dúvida do que pode vir pela frente, nós sabemos que somente através do amor demonstrado por Ele, através dos seus exemplos, é que nós vamos realmente fazer uma modificação, uma higienização desse nosso planeta Terra. A doutrina espírita, como consolador, poderíamos dizer que se trata das esperanças cristãs, aquela que centraliza nesse Consolador prometido os ensinamentos que nos comprovam com muita objetividade, com muita lógica, que a nossa vida é imperecível, que somos espíritos eternos, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito rápida, ela é efêmera, a vida do nosso corpo, mas esse Consolador vem nos mostrar que nós espíritos continuaremos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de enxergar a vida, com a nossa maneira de perceber as dores, o porquê das dores, perceber o porquê dos fracassos, das perdas. Então, ela vem como Consolador prometido, mostrar para nós como encarar essas dificuldades naturais no mundo de provas e expiações. Temos aí notícias, através da bibliografia espírita, de que muitos espíritos que já poderiam ascender a outras esferas no nosso universo, ou poderíamos dizer assim, mais claramente, viver em mundos mais evoluídos, permanecem ainda conosco nessa luta pela qual estamos passando, que é a luta da regeneração de nós mesmos, a modificação íntima de cada um de nós, consequentemente, modificando o ambiente em torno de nós, e aí isso vai se multiplicando e vai se transformando toda a humanidade. Num determinado momento, o mundo vem a ser um mundo mais ameno, com menos dores, com menos perdas, com menos doenças. Eu digo isso porque nesta noite nós vamos receber conosco o nosso companheiro Paulo Cesário, que vai trazer o tema Princípios Espíritas. E certamente o nosso irmão vai trazer aí muitas informações a respeito desse Consolador prometido para toda a humanidade. Então nós agradecemos o Paulo Cesário, que sempre se fez presente no nosso meio, não só através das palestras virtuais, mas também presencialmente, quando a casa estava aberta, e com certeza, quando voltarmos agora, ele também estará presentemente conosco. Muito obrigado, Paulo Cesário, que Deus te ilumine e te abençoe, e que te dê muita luz, para que você continue aí nessa caminhada espírita, levando o seu conhecimento a todos aqueles que desejam ouvi-lo, desejam aprender um pouco mais da doutrina a respeito, através das palestras. Que Deus o ilumine e o abençoe. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, que vai nos preparar mentalmente para que possamos, no decorrer da reunião desta noite, assimilarmos as informações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, e também para que possamos utilizar esse material que aqui vamos receber essa noite em benefício do nosso próximo. Senhor Jesus, neste momento elevamos o pensamento a Ti,
te rogando muita luz e muita paz a todos nós. Permita, Senhor, que esteja conosco os benfeitores espirituais, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos que vão estar conosco participando nessa reunião, para que possamos, através do pensamento, multiplicar esse sentimento de certeza e clareza a respeito de tudo aquilo que a doutrina nos traz, da continuidade da vida, do amparo contínuo que temos cada um de nós, encarnados e desencarnados, dos benfeitores espirituais na nossa caminhada. Nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém que olha por nós, nos sustenta, nos dá força. Então que possamos nos preparar mentalmente nesses momentos que aqui passaremos juntos, para que esses espíritos amigos possam incutir em nós os bons pensamentos, as boas energias, e elas possam se irradiar em torno de nós, alcançando aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, e que possa essas energias estarem conosco durante esta semana, para que aonde formos e aonde estivermos, nós possamos distribuí-la àqueles que nos encontrarem e que conviverem no nosso dia a dia de trabalho, nos lugares aonde temos necessidade de ir. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. André Luiz. Queridos irmãos, boa noite. Saúdo a casa Bezerra de Menezes com a paz de Deus. Nesses minutinhos em que vamos estar estudando o Evangelho de Jesus, é importante a gente considerar os princípios da doutrina, que é a reencarnação, a vida após a morte, a dinâmica da vida, o que nos aguarda, né? A comunicabilidade dos espíritos, a interferência dos espíritos em nossa vida, a libertação do espírito, a emancipação da alma através dos sonos, não é? Então, nós estamos aqui como seres humanos, né, ligados a um corpo de matéria, a um corpo físico, mas a nossa vida verdadeira no mundo espiritual, não podemos assim perder de vista que somos espíritos. Talvez aí tenha até uma dificuldade da gente nos entendermos como espírito. A gente acha que a gente tem um espírito. Na verdade, nós somos o espírito que estamos ligados à matéria.
voltaremos ao mundo espiritual, né, desligando desse corpo físico, e voltaremos a ser um espírito, só que sem um corpo físico. E é importante a gente entender que mesmo estando encarnado, nós somos espíritos. Não é isso? Essa coisa tem que ficar assim, né? Bastante claro, bastante nítido na nossa mente. Nós somos, por assim dizer, né, herdeiro legítimo do que fomos, do que somos. Essa luz que o Espiritismo joga, que o Espiritismo coloca no nosso caminho para nos libertar de embaraços, que é consolador. A gente saber que o que a gente faz estará em nosso favor ou contra. Aí a gente pode fazer escolha por uma questão de sensatez. Eu vou fazer o bem se eu quiser que me aconteça o bem. O mal, idem. Nós somos herdeiros. A verdadeira herança é de si para si. A gente não recebe nada que é dos outros. Nós recebemos o que é nosso. Isso nós estamos falando de princípios da doutrina espírita. Nós, espiritualmente falando, nós somos nossos descendentes. Somos descendentes de nós. Somos talvez aí trineto de nós mesmos. Ou por aí afora, né? E voltaremos ainda. Talvez como nosso descendente, como filho de nossos bisnetos, trisnetos, por aí assim. Então nós estaremos sempre nessa idas e vindas. Estamos aqui no mundo material, botando em prática o que aprendemos no mundo espiritual. Essa é uma luz maravilhosa da doutrina espírita. E precisamos, então, tudo isso é para a gente, primeiro, saber quem somos nós, nos conhecermos. Há uma dificuldade da gente parar para pensar na gente. A gente pensa muito nos outros. A gente, às vezes, no diário nosso, a gente vai ver muito mais coisas de outras pessoas do que de nós. Quem errou, como que deveriam ter feito. Mas o nosso diário tem que ser escrito sobre nós, sobre nos conhecermos, né, para que nós possamos até mesmo nos libertar dessa dependência. A nossa individualidade, ela não é assim tão independente. A gente está precisando sempre de buscar luz. Gente, como que é isso, como que é aquilo, por que disso, por que daquilo? Nossa, não entendi. Como é que isso pode se dar? Quem poderá resolver isso? Olha, Deus nos colocou nesse mundo com essas circunstâncias, para que nós pudéssemos, a partir daí, evoluir, crescer, não é? Então, está difícil? Tá. Um pouquinho mais de esforço. Está requerendo, assim, um pouquinho mais de esforço. Todos nós que estamos aqui encarnados, nós estamos matriculados na escola de autoconhecimento. Nós precisamos disso. Precisamos, assim, nos conhecer para saber qual é a nossa capacidade. Saber até onde nós podemos ir. Não é isso? Então, a gente pode até entender que em matéria de entender essa ciência de entender a si, ninguém ainda se diplomou. Estamos aqui errando e o propósito não é uma santificação instantânea, é errar cada vez menos, acertar cada vez mais. Esse são os princípios da doutrina espírita. A gente buscar o entendimento de por que sofremos. É a parte filosófica da doutrina espírita. Por que sofremos? Aí a gente começa a entender, né, através da ciência espírita, que nós sofremos porque estamos recebendo o retorno das nossas próprias ações. Então, passamos a entender que se fizemos o mal, estamos agora recebendo o mal. Se fomos frios, estamos recebendo a frieza. Se fomos duros, estamos recebendo a dureza. Então, se fomos mal,
estaremos aqui recebendo as maldades, aquelas mesmas que praticamos. A gente vai sentir na pele a nossa ação para com os outros, visto que através dos outros nós podemos assim sublimar os nossos atos e as nossas atitudes. A gente vai santificando as coisas à medida que vai melhorando. A gente não se torna assim, não nos tornamos santos só porque já queremos e agora já somos, né? Não. A gente vai aprender a duras lições de compreensão, de paciência, de servir, de estarmos juntos, de sermos a diferença para quem precisa. E assim a gente vai aprendendo a ter uma vida legal, né? Porque fazer o bem é tão bom. A gente acaba de fazer o bem para alguém e a gente já sente assim, parece que refeito. A gente volta melhor do que foi. A gente parece que é mais ajudado do que ajudou. Então, observe que existe muita coisa que reside em nós, existe uma ferocidade, sabe? Às vezes a gente não percebe, né, que a gente está assim sendo um algoz. Um leão, por exemplo, ele age naturalmente, ele nem percebe a ferocidade que existe nele. E às vezes a gente também está agindo desse jeito e não estamos percebendo as nossas ações. O que estamos fazendo de nós quando estamos no contato social? Qual é a impressão que tem da nossa interferência? Somos acolhidos ou suportados? Então, diante das escolhas que fazemos, nessa vida é um laboratório onde nós temos experiências várias, diretas e constantes. Lições a toda hora. Até mesmo as pessoas que estão na nossa companhia fora ou se dera pela atração. Nós requisitamos, através do nosso comportamento, essas pessoas para viverem conosco. No entanto, graças a Deus, elas estamos conosco porque nós precisamos. Nós precisamos aprender a ser melhor. É esse o objetivo da gente estar encarnado, e o Espiritismo com muita clareza fala isso. Que nós viemos aqui para nos tornarmos melhores. E nós vamos aqui melhorar a nossa casa, a nossa pátria, terra, o nosso mundo. É nós que vamos melhorar. Tudo isso que acontece, está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer, é algo que precisamos. Vem de encontro com essa é a didática das circunstâncias deste mundo. Há pessoas desonestas? Olha, então já identificamos um problema, algo a ser consertado. Desonestidade global, geral. Então, aonde você vai, parece que você percebe assim má vontade, parece que você percebe um pouquinho de esperteza, de veacaria, alguma coisa assim que nos remete a pensar sobre o comportamento. Poderia ter sido melhor? Como faz para ser melhor? Eu vou buscar esse entendimento. É preciso que seja melhorado. Porque então existe o que mesmo? Desonestidade nesse mundo? Olha, outro problema, né? Desonestidade, preguiça, existe preguiça, essa lei do menor esforço, essa coisa de que a gente trabalha mais que os outros, serve mais que os outros, parece que a gente está sendo assim, aquele que faz tudo para os que não fazem nada. Então, não podemos assim nos esmorecer só porque alguém não quer fazer nada. Nós vamos continuar com a oportunidade de fazer tudo, de ver tudo, de sair assim com a sensação e a certeza de um dever cumprido. Esse é o objetivo da lei de sociedade. São circunstâncias desse mundo. Deus não nos colocou aqui como um paraíso para a gente ficar aqui parado, ocioso, sem fazer nada e felizes. E a gente às vezes até imagina que é nessas horas de não ação, nas horas de que a gente está assim ocioso, que isso é felicidade. Não é.
A gente é feliz quando a gente está fazendo alguma coisa, porque a vida é um movimento. Tudo movimenta, os astros movimentam, as coisas se dão, as águas movimentam. Água parada é doentia. É preciso que ela tenha, assim, né, um percurso. Então nós estamos nesse mundo para consertar esse mundo, porque é a nossa casa. Nós precisamos zelar da nossa residência. É uma das moradas do nosso Pai. E aqui nós estamos. Ele nos colocou aqui e falou, agora faz um jardim para ficar bonito a sua casa aí. Bota flor, que dá beleza e dá perfume. Olha, agora ajeita aí, pinta, para ter uma harmonia nas cores, né? Para ter assim uma espécie de prazer em estar bem num lugar bom que você fez. Isso aqui está bom porque eu fiz. Eu cuidei disso. As coisas não se dão sem nada, sem ninguém fazer nada. Então, eu cuido de mim e cuido do que está ao meu redor. Precisamos de água para sobreviver? Precisamos. E como lidamos? Qual o respeito que temos? O que fazemos com a água? E o ar que respiramos? E os seres que vivem na terra, desde no subsolo, essa fauna, essa flora, o que mesmo que a gente está fazendo, não é? Eu estou aqui para cuidar disso, para essas coisas não acabarem, para essas coisas melhorarem. Olhe quanto é grande a grandeza da bondade de Deus, nosso Pai. Ele colocou e todo o nosso alimento sai da terra. Está lá. Bota uma sementinha que ela transforma a terra em comida. Bota uma outra sementinha, ela transforma um outro tipo de comida. E tudo isso Deus deixou para nós. É fácil. Agora só precisamos respeitar, sublimar, santificar essas coisas, começando a pensar, né? Por que a vida é desse jeito? Como melhorar? Não é assim que às vezes a gente olha para a nossa própria casa, a nossa residência, dá uma olhada e fala, está precisando de mudar essa cor para uma cor mais harmoniosa, mais bonita, mais legal. Assim a gente também vai fazer com o nosso mundo. Se o mundo está do jeito que está, vai continuar se ninguém fizer nada. Mas se a gente fizer alguma coisa que está dentro da nossa capacidade, e aí uma outra pessoa também começa a fazer. Não tem problema se a maioria está fazendo errado. Eu não vou fazer errado só porque estão fazendo errado. Se estão fazendo errado, eu vou fazer certo. Mas o que eu posso fazer mesmo para colaborar com essa mudança? A gente acaba descobrindo um jeitinho. É esse jeito que a gente acha de viver melhor. Vamos estudar por que as crianças estão crescendo assim de uma maneira solta, desenfreada, sem limites. Queremos isso? Aonde é mesmo que essas crianças estão saindo da nossa mão e distanciando? Isso a gente pode fazer. Isso aí a gente pode fazer. Cuidar das pessoas que estão aos nossos cuidados. Deus nos colocou assim. Tem uma questão em um livro dos Espíritos falando se os espíritos dos pais são responsáveis, né, pelo progresso dos filhos. Questão 208. Se influencia. É até aconselhado dar uma olhadinha lá. Fazer um estudo, né? Às vezes eu falo o nome de uma questão, é mesmo para que a pessoa tenha aí uma curiosidadezinha, pega o livro dos Espíritos, quem não tem assim esse hábito de ler, né? E vai lá e dá uma olhadinha e acha interessante, curioso, né? E às vezes a gente faz assim, coloca uma outra, algumas questões, né? E para que as pessoas criem o hábito de ler. Né? Então, vejamos, precisamos de ter assim, validar, né? Esse vezinho de validar a nossa existência. Quando a gente faz uma coisa errada, naquele exato momento nós estamos
requisitando das leis divinas uma oportunidade reparadora. E em todas essas obras complementares do André Luiz, através de Chico Xavier, né, traz tantos exemplos de pessoas que estão do jeito que estão, né, que está sendo relatado, porque agiram de determinada maneira. E às vezes a gente vê um sofrimento terrível, monstruoso, porque alguém, no uso do seu poder, às vezes, né, da sua influência, causou tanto mal e hoje estão numa situação lamentável. Aí a gente fica se analisando, né? Por que esse camarada foi fazer isso, gente? Ele fez isso e agora está desse jeito. Mas aí vem uma outra coisa que a gente precisa analisar. E eu estou fazendo o que para estar de que jeito daqui a algum tempo? Essa é a questão. Nós estamos estudando a situação de uma pessoa que está mal, porque ele fez o que fez para estar do jeito que está. E nós estamos fazendo o quê? Para estarmos de que jeito? Podemos definir agora. Nós construímos, segundo o Emmanuel, ele tem assim uma passagem bonita, poética. Ele diz que nessa vida nós construímos a estrada pela qual passaremos a nossa vida próxima. Então, podemos adquirir, né? Podemos, eu não diria adquirir, mas podemos escolher uma maneira de estar assim, florindo a nossa estrada do futuro, com a bondade que fizemos hoje. E essa é a moral da história. Como eu estou na minha família, qual é mesmo assim o espaço que eu estou utilizando? Quando eu chego, eu sou bem recebido? As pessoas sentem alegria quando eu chego? Ou as pessoas ficam assim, nossa, chegou, cuidado. A mulher já fala, cuidado, seu pai chegou. Nossa, sua mãe chegou, sua mãe está chegando. Aí fica todo mundo naquela tensão. Quando a pessoa começa a falar, é tanta coisa, parece que distancia. E é esse o objetivo do lar. O lar tem que ter disciplina. O lar tem que ter harmonia. Olha, a vida é desse jeito. E precisamos conversar. A gente ensina os nossos pequenos a conversarem e depois a gente começa assim a achar que acabou. Ele aprendeu a falar, agora está certo. Não, não está certo, não. Tem muita coisa que a gente precisa conversar. Ele agora já entende, não é? Agora já entende. Eu não preciso espancar, mas eu posso chamar para conversar. Olha, não é assim que faz. Olha, eu já te falei, um outro dia a gente já conversou. Olha, se você continuar desse jeito, a gente vai ter que tomar algumas medidas que você não vai gostar. Como, por exemplo, a gente vai assistir menos televisão, alguma coisa aí que você gosta e que você vai ser punido devido ao seu mau comportamento. E a pessoa começa a assimilar aquela coisa. Tem hora para dormir, tem que ir para a escola, tem que fazer o dever de escola. E assim, essa criança, segundo os espíritos, ela vem para o nosso convívio como uma terra preparada para receber o plantio. Sabe quando você prepara a terra, gradia ela e deixa ela assim, calcareada, fertilizada, e agora você vai botar a semente. E a semente vai germinar. Assim são nossos filhos. A semente que a gente colocar ali vai germinar. Só que lá na lavoura, quando a gente prepara a terra, deixa ela prontinha para receber a semente da prosperidade, da fartura, tem umas outras sementes que já estavam lá. E aquelas sementes que nós chamamos de erva daninha, elas vão nascer e vão agredir a nossa sementinha. A sementinha da nossa esperança. E elas vão vir assim com muita força. E tem semente de muitas qualidades
que agride, amarela e mata a plantinha, a nossa semente incipiente, tão tenra, tão novinha. A gente precisa de correr e ir lá e retirar as ervas daninhas. A gente precisa combatê-las, senão a semente nossa vai ficar, a nossa semeadura, certo? Vai ser um fracasso. Então não é só botar a semente, é preciso ter o cuidado dos exemplos, é preciso ter assim um pouquinho de zelo para que a convivência seja assim harmoniosa. O Raul Teixeira conta uma história, e inclusive ele citou o Khalil Gibran, que na obra do Khalil Gibran, O Profeta, ele fala sobre pais e filhos. E aí ele dá um exemplo, né, o Khalil Gibran, ele dá um exemplo que o pai, ele compara o pai como um arqueiro, esse do arco e flecha. E o filho é a flecha. E o pai então vai dar uma atenção para soltar essa flecha filho no mundo. E que tem muitos filhos, ou aliás, muitos pais, que por uma questão de menor esforço, de outras opções, outros interesses, põe tão pouca atenção nesse arco, que quando solta, o filho cai aí diante dos seus olhos, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e ele fica aí, não é? E há pais, há outros pais que já colocam assim tanta atenção na família, que quando ele pega a sua flecha, filho, ele bota tanta força, tanto empenho, tanta dedicação, que ele embranquece o cabelo, ele, sabe, vai calejando as mãos, ele está sempre ali renunciando em favor, ele está sempre atento para com quem anda, para onde vai, quando volta, e está sempre policiando. Que quando ele solta esse filho para a maioridade, quando ele solta esse filho que já está apto para viver o mundo, esse filho vai em direção ao infinito. E o Raul Teixeira disse que quando ele dava esse exemplo, o mentor dele falou para ele, falou assim: Raul, fala da lâmpada da evangelização que deve ser colocado na cabeça dos filhos. Porque por onde ele passar, ele vai deixar um rastro de claridade. Olha que imagem linda, que imagem bonita. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo para nós mesmos. A gente voltar com o dever cumprido de que eu te ajudei como pai, eu te ajudei como amigo, eu te ajudei como companheiro, eu te ajudei como colega de trabalho. Eu sou aquele que não medi nenhum esforço para te ajudar. E hoje você está bem, graças a Deus. Eu sinto feliz porque em alguma hora, né, algum momento, eu estive assim, facilitando. Se eu não tivesse estado na sua vida em determinado momento, você não estaria hoje como está. Então, olha que bom a gente saber que a gente fez a diferença positivamente na vida de alguém. É esse o princípio, a luz que a doutrina espírita traz. A filosofia espírita, ela faz as interrogações, põe a gente para pensar: por que sofro? Será se é porque na hora que eu precisava de dar atenção para os pequenos, eu fui para as minhas jogatinas, para os meus vícios, para os salões iluminados, para essa coisa assim, sabe? Que a gente fica parecendo, né, esses insetos que vão voando para a luz e queimam as próprias asas. É por isso que eu estou sofrendo. E aí a ciência espírita fala: é por isso, você está recebendo o fruto das suas ações. E aí a gente fala: então não vou fazer isso mais, porque se eu fazer isso é sofrimento para o futuro. Eu vou então agora viver o que eu já construí, mas vou construir melhor, para o futuro ser melhor. Então essa mudança
essa transformação que a gente faz é uma conversão. Você deixa de ir para o rumo que você estava indo. Você tomou agora o leme, você agora é que está dirigindo o barco. O barco não está solto aí indo pela maré. Então agora você vai modificar a sua vida. E esse é o aspecto religioso. Viu que legal? A gente deixa de sofrer através do conhecimento. Eu estava sofrendo e não sabia por quê. Fui procurar, descobri. E quando descobri, por uma questão de lógica, eu parei de fazer o que eu estava fazendo. E vou fazer uma outra coisa, o que for melhor. E o que for melhor vai surgir diante, porque quem procura, acha. Jesus fala que quem bate a porta abrir-se-á. Então, diante dessas oportunidades que nós temos, a gente vai vivendo assim uma vida um dia de cada vez, né? A gente vai vivendo com calma, com tranquilidade. A gente não precisa pensar assim, cada um de nós querer ser uma pessoa tão famosa, tão forte, tão poderosa, a fim de mudar um país. Não precisa. A gente vai cuidando das coisinhas que estão no nosso alcance. Eu não sou assim um camarada lá tão poderoso, mas eu sou eu. E eu dou conta de fazer o que eu dou conta de fazer. Não adianta querer de mim mais do que eu dou conta, mais do que eu posso. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo hoje, faço amanhã, aquilo vai virando um hábito. E de repente, eu estou validando a minha existência, criando laços, apertando mais os laços de amizade, de família. Ao ponto de uma pessoa que era talvez até meio alheia às nossas afinidades, assimila as ideias e vem fazer parte da nossa família espiritual. Essa família pelos laços da simpatia, pela comunhão das ideias, não é? Então, olha, o princípio da doutrina espírita, o quanto ele é belo. A gente faz aqui, a gente desencarna e continua fazendo lá. A gente volta aqui para ajudar. A gente reencarna para continuar. A gente volta para o mundo espiritual muitas vezes e volta para aqui. Até que um dia a gente não precisa mais de vir. A gente vem como professor. A gente vem agora para clarear caminhos. Na abertura, ou no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia o Espírito da Verdade falando que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, olha que coisa linda, como um imenso exército, se movimentam ao ouvir o seu comando e se espalham por toda a terra. E como estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Continua ele dizendo que são chegados os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas ao seu estado normal. Eu espero que essa nossa conversa tenha, assim, um sentido fraterno para a gente olhar para nós mesmos e fazer uma pergunta. Por que eu sofro tanto? Por que a minha dor é maior do que a dor dos outros? O que está acontecendo? Aonde que eu busco melhorar? Olha, não está legal, então vamos fazer ficar legal. A casa tá desarrumada, então vamos arrumar a casa. Vamos dar um jeitinho, uma coisinha de cada vez. Olha, tá ruim o relacionamento, vamos buscar aonde que melhora o relacionamento. Olha, profissionalmente eu não estou legal, então vamos buscar aperfeiçoar a nossa profissão, os nossos afazeres, porque assim, conhecimento a gente não perde. O André Luiz faz uma colocação extraordinária que nós não podemos alegar nem enfermidade e nem idade para a prática do bem, para iniciar um projeto. Às vezes as pessoas veem uma pessoa aí tá fazendo faculdade aos 80 anos, a pessoa fala, mas que bobagem, hein?
Que dinheiro que ele vai ganhar com isso? Olha, precisa de um pouquinho de espiritismo na vida de quem pensa desse jeito, né? A vida não acaba, a gente nunca morre. Essas coisas a gente leva. A gente não leva o que a gente vai ganhar aqui, materialmente falando, mas essa capacidade empreendedora, não é? Mas por que você quer realizar tanta coisa? Porque eu sou um realizador. Eu estou aprendendo a realizar coisas. Eu estou aprendendo a fazer as coisas acontecer. Eu estou aprendendo administração. Eu estou aprendendo agora a cuidar de valores. Eu estou aprendendo a cuidar, assim, de condução de vidas. Eu estou aprendendo a fazer o que é certo. Isso vai comigo e volta. Faz parte dos alicerces da nossa alma, da estrutura psicológica, da estrutura intelectual. E a gente vai crescendo assim intelectualmente, moralmente, e a gente vai atravessando a vida. A gente não precisa ser aquele que sabe tudo para ser sábio. A gente, para ser sábio, só precisa fazer o que estiver ao nosso alcance. Queridos irmãos, eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Logo mais nós estaremos aí presencialmente, né? Conversando sobre esses mesmos assuntos. Esse assunto nunca muda, falar sobre nós mesmos, sobre a nossa melhoria, sobre o nosso crescimento, porque a gente fala e de repente parece que é coisa nova que a gente está falando, parece que é coisa nova que a gente está ouvindo. Eu deixo a todos com a paz de Deus. Muita paz, queridos confrades. Família Bezerra de Menezes. O meu abraço fraterno. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, sempre rogando a Jesus que nos ilumine nesse passe à distância, energização. E como sempre, pedimos a todos que estejam com os pensamentos livres, esquecendo-se das atribulações, das correrias, e dedicando esses momentos especialmente à oração. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos mentalizando nosso querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e as equipes espirituais que sempre nos socorrem. E vamos agradecer por mais uma vez estarmos todos reunidos em nome de Jesus. Ah, Mestre querido, o que tem nos sustentado nesses momentos de grande atribulação sempre é a certeza de poder contar com o teu amor, com a tua proteção. Por isso nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que toda a humanidade, todas as pessoas possam ter essa certeza de proteção do Pai em seus corações, em suas vidas. Mestre, olha para o nosso planeta Terra, essa escola, essa prisão, esse hospital, onde todos nós fomos matriculados para podermos evoluir, aprender, melhorar. E ajuda-nos, Senhor, nessa grande tarefa da reforma íntima. Nós te pedimos também por todos os nossos familiares e entes queridos, para que todos eles possam ter a tua proteção, Mestre querido. Para que o Senhor possa olhar com amor e carinho para cada um deles. Te pedimos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, e que o Senhor sustente a nossa casa, uma casa de amor, uma casa de fé, e todos os seus trabalhadores dos dois lados da vida. Senhor Jesus,
Entra no nosso lar, Mestre. Atua na nossa família. Tira do nosso lar tudo aquilo que não for bom, que não for de acordo com os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos criar um lar cheio de amor e de cooperação. Um lar cheio de luz. Te rogamos pelos animais, pelas crianças, pelos idosos e especialmente por todas as pessoas que estejam sendo contaminadas pelo desânimo, pela tristeza, pelo desespero, para que o Senhor ilumine cada uma delas, para que o Senhor estenda a sua mão para cada pessoa que está vivendo uma situação difícil, para que eles possam se levantar e andar em direção a Ti, Senhor Jesus. Mestre querido, te pedimos por nós que aqui estamos nesse momento de passe à distância, para que possamos sentir essa brisa leve, esse geladinho que sentimos no coração quando falamos contigo, essa sensação boa, maravilhosa, para que nesse passe à distância possamos sentir todos os fluidos revigorantes que o Senhor nos envia por meio da espiritualidade maior, para que possamos nos sentir renovados da Tua luz, reavivados na nossa fé, para que tenhamos, Mestre querido, muita energia para ultrapassar todos os momentos difíceis de nossas vidas. Acompanha-nos, Senhor Jesus, nos momentos difíceis. Anda à frente de nós nos momentos de desespero, nos mostrando o caminho certo. Atua, Mestre querido, em cada um de nós nesse momento. E ajuda-nos, Senhor, sempre, para que possamos seguir em frente. Que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Espero que todos vocês tenham sentido essa brisa leve que sempre sentimos quando conversamos com Jesus. Que todos tenham uma boa semana na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja.